Irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E a gente não deve esquecer de afirmar esta verdade. É a Bíblia, é a palavra de Deus quem diz que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Amém. Um testemunho que a gente pode dar e ver, né? A gente pode dar o que a gente vê. Interessante. Esta congregação, ela já gerou um pastor. E o pastor Ricardo Andrade, falando agora há pouco sobre o compromisso missionário da congregação, que deve ser assim mesmo, ainda que seja R$1, R$10, R$1 para cada missionário, é de Deus. É de Deus. E com certeza nós podemos dizer que temos condições de dar mais de R$1, né? E mais de R$50 e enviar para os missionários. A igreja do Senhor Jesus, ela é missionária. Então, como eu estava dizendo, essa igreja já gerou um pastor, essa congregação, o reverendo David Viana. E o interessante, o presbítero Levi, é que daquele grupo inicial, eu não sei se tem alguém do grupo inicial. Tem quantos do grupo inicial? 1, 2, 3, 4, 5, Daniel e tal, vem para cá. Mais 5. Mas aquele grupo inicial era mais ou menos assim, do jeito que está aqui. Alguns não ficaram, mas vocês ficaram, e Deus está honrando vocês que ficaram. Eu vou pedir a vocês que ficaram do grupo inicial, que fiquem de pé, por favor. E eu quero orar especialmente por vocês, tá? E quero que vocês registrem no coração que vocês são instrumentos nas mãos de Deus para gerar uma congregação e uma igreja forte, tá bom? Eu vou orar especialmente por vocês. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Quero te agradecer, porque quem começou esta obra foi o Senhor. Amém. Não foi o homem, foi o Senhor. Sim. E a despeito das dificuldades, das adversidades, o Senhor tem sempre um remanescente fiel, representado por esses irmãos que permanecem e que têm gerado frutos, que têm sido a base, as raízes desta obra, desta congregação. Graças te damos, ó Deus, pela vida desses irmãos, e pela vida dos novos irmãos que estão chegando, as famílias que estão chegando, este ministério do louvor, as equipes do louvor. Agora, Senhor, o compromisso missionário desta congregação. Abençoa, Senhor, esta campanha do Real Missionário. Abençoa, Deus, o teu servo, o pastor Ricardo Andrade. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar. E eu quero pedir à congregação que esteja orando conosco, para que logo o presbitério sul de Sergipe se reúna. É uma questão natural, normal, se reúna para conceder de volta o título de reverendo ao pastor Ricardo Andrade. Ele é pastor, ele era reverendo, mas ele abriu mão a certa altura da caminhada. Ele disse: não, agora eu não quero mais. Mas foi por pouco tempo. E o Espírito Santo operou de tal jeito na vida de Ricardo, que ele está aqui, à frente desse trabalho. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Então, por uma questão de ordem da nossa igreja, é preciso que o presbitério, que aceitou o pedido dele de renúncia, este mesmo presbitério agora aceite o seu pedido de retorno. Mas eu já estava dizendo a ele, agora há pouco, antes de iniciar o culto: olha, logo você vai ser restaurado, então vai poder fazer os atos pastorais, mas nós não vamos deixar de vir aqui. A gente vai fazer um rodízio com os pastores. Aruana, Capela, Ladeirinhas, Parque São José, a Sete. A gente vai fazer, como a gente já faz nos cultos de oração, né? Então eu peço à igreja, à congregação aqui, ponha na tua agenda de oração, orar pela reunião do presbitério sul de Sergipe. Eu vou falar e vocês repetem, tá? Eu vou orar pela reunião do presbitério sul de Sergipe, que vai conceder de volta o título de reverendo ao pastor, ao nosso pastor.
Andrade. Amém? Então, nas tuas orações em casa, na hora do café, do almoço, do jantar, nos devocionais, ore por esse pedido, tá bom? Amém? Assim eu saúdo a todos com a graça e a paz e quero parabenizar mais uma vez o Ministério do Louvor aqui da congregação. Tem mais de uma equipe, né? Tem mais de uma equipe. Parabéns. Que coisa boa. Irmãos, vamos abrir o texto sagrado, a palavra de Deus, em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 32. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. 1 Coríntios 11, do 23 ao 32. E nós vamos ler todos juntos, a uma só voz. 1 Coríntios 11, do 23 ao 32. Leiamos todos juntos, a uma só voz. Leiamos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem servir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Podem sentar. Que o Senhor aplique a sua palavra à nossa mente, ao nosso coração. Irmãos, nós não temos dúvida alguma de que Deus é o único Senhor, o único soberano sobre tudo e sobre todos. Deus, o único Senhor, o único soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Criador. E todas as coisas que existem, existem porque Deus do nada chamou a existência. E nós não temos capacidade alguma de querer saber por que Deus fez assim. Nós temos que nos contentar na nossa insignificância. Por mais inteligentes que sejamos, por mais preparados que sejamos, por mais títulos que nós tenhamos, nós temos que reconhecer que somos infinitamente inferiores a Deus. Não há nenhuma comparação. No entanto, Deus, que é o Todo-Poderoso, Ele quis, para a sua glória, para a glória dele, Ele quis salvar um povo. Devemos lembrar sempre, irmãos, que com a desobediência de Adão e Eva, que foram os únicos seres humanos que tiveram a livre escolha, que tiveram a liberdade de optar entre obedecer e desobedecer, Deus dissera a Adão e Eva: obedeçam, não comam da árvore do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Não comam, obedeçam. E eles eram livres. Eles tinham a companhia de Deus todo dia. A Bíblia diz: na viração do dia, toda a tarde, no crepúsculo da tarde, de tardezinha, Deus vinha conversar com Adão e Eva. Vinha tabernacular. Literalmente é abrir a sua casa para receber aquele casal até então santo, puro.
mas que levava consigo a opção de obedecer ou desobedecer. E eu penso, e claro, nós temos toda a margem para pensar, de que todo dia, na viração do dia, Deus advertia Adão e Eva: obedeçam, obedeçam, e vocês estarão para sempre comigo, vocês estarão eternamente comigo, não desobedeçam. Mas eles desobedeceram. Naturalmente que Deus não fez uma máquina, Deus não fez um robô. Deus fez o homem com a capacidade de obedecer ou desobedecer, de honrá-lo ou desonrá-lo. Então, nessa sua capacidade de obedecer ou desobedecer, eles optaram por desobedecer. Porque num primeiro instante, a desobediência é agradável aos olhos, é agradável ao paladar. Foi a sedução da serpente oferecendo aquele fruto. E a Bíblia diz que os olhos, a Bíblia deixa claro que os olhos de Eva e de Adão brilharam diante daquela oferta, daquele fruto, porque ele foi agradável aos olhos, agradável ao paladar. E nesse momento de sedução, eles que tinham consciência de que deviam obedecer, eles optaram por desobedecer. E daí veio toda a tragédia, toda a morte. Cumpriu-se a sentença de Deus, o salário do pecado é a morte. O homem foi afastado de Deus. Deus colocou um querubim com a espada flamejante para que eles não pudessem mais voltar ao paraíso, ao Éden. Uma declaração clara de que o homem fora afastado de Deus. O homem morreu nos seus delitos e pecados. No entanto, a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. E por causa do seu grande amor com que nos amou, na plenitude do tempo, Ele se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. E a Bíblia diz que nele, no Filho encarnado, nós vimos a glória do Pai. Na verdade, era o próprio Deus em Cristo Jesus. Ele veio para salvar todo aquele que nele crê. No passado, logo depois desse incidente terrível de Adão e Eva, já ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus pré-anunciou o Evangelho, pregando à serpente, pregando ao próprio inimigo, ao demônio. Ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. O que Deus está anunciando aí é pré-anunciando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em lugar de todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê, confessa. Todo aquele que nele crê se rende, todo aquele que nele crê se alegra, todo aquele que nele crê está pronto a, se necessário for, dar a sua vida em função, em razão da sua fé. Queridos, todo dia eu penso nisso. Todo dia eu penso nisso. Na verdade, é o Espírito Santo que nos revela, é o Espírito Santo que nos mostra. Eu penso nisso. Devemos estar preparados. Porque se nós formos provados, se nós formos desafiados a honrar a fé em Cristo ou negar a fé em Cristo, não temos dúvida, nós vamos honrar a fé em Cristo. Se nós formos desafiados se honrarmos a fé em Cristo, sermos mortos, que sejamos mortos. Porque no máximo o que eles vão fazer é matar este corpo que é pó e ao pó voltará, mas o Espírito voltará para Deus. Então nós temos que estar prontos. Muitos irmãos nossos sofreram e estão sofrendo isso. O reverendo Amauri, meu cunhado, o irmão Sheila, por falar em Sheila, ela pede que justifique a sua ausência. Ela está numa crise alérgica, uma crise de garganta terrível e gripe também, e ela pede desculpas por não poder estar aqui, por estar muito enferma da garganta e gripe. Então, o reverendo Amauri, irmão Sheila, todo ano ele vai ao Egito. E numa dessas idas ao Egito, ele
conheceu o testemunho de uma jovem, lá no Egito, estudante de medicina, 19 anos, e que, por revelação de Deus, ela teve um sonho, e nesse sonho mandava que ela procurasse uma Bíblia, e ela procurou uma Bíblia, ela muçulmana, a família toda muçulmana, e ela começou a ler a Bíblia, e ela teve um encontro com Jesus. O Espírito Santo a convenceu do pecado, da justiça, do juízo, tornou-se uma cristã fiel, a família soube. Para resumir a história, depois de várias tentativas dos pais, de fazê-la negar a Cristo, e visto que ela não negou a Cristo, num determinado dia, eles moravam no 14º andar, naquele prédio, o próprio pai jogou a filha pela janela, naturalmente martirizada pela sua fé em Cristo Jesus. Isso poucos anos, coisa de 3 anos atrás. E como outros casos têm acontecido, essa menina, ela preferiu sofrer a pena do que negar o Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos negar Jesus. Como disse a rainha Esther, não é? Quando foi desafiada a entrar à presença do rei, ela sabia que quem comparecesse diante do rei sem haver sido convidada era morta, era pena de morte. Mas ela sabia que aquela causa era justa. E ela então responde ao seu tio: eu vou sim comparecer perante o rei para defender o meu povo. Se perecer, pereci. Se ele mandar me matar, morrerei, mas eu honrarei a minha fé. Queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído, e foi uma quinta-feira, ele, e somente ele podia fazer isso. Toda vez que é Santa Ceia, toda vez que eu me aproximo da Santa Ceia, eu faço com temor e temor. Toda vez que nós nos aproximamos da Santa Ceia, toda vez que nós temos a oportunidade de tomar a Santa Ceia, e então, a partir daí, nós vivemos em função do fato de que nós somos o corpo vivo de Cristo Jesus. Que nós temos a oportunidade, que nós temos o privilégio de participar do seu corpo. Então, na noite em que ele foi traído, e foi uma quinta-feira, ele reuniu os 12 apóstolos e mandou que preparassem, tendo antes mandado que preparassem pão e vinho. E como diz aqui o apóstolo Paulo, instruindo acerca do que aconteceu, que os evangelistas registraram, Paulo diz, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Irmãos, este versículo, ele resume a história da igreja, a história do nosso povo. Naquela noite, véspera da sua crucificação, Jesus manda servir pão e vinho. E ele diz: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Façam isto sempre. O que Jesus está ensinando aí, isto é claro, é notório, é óbvio. O que Jesus está ensinando é que a sua igreja, os seus fiéis, são o seu corpo. E o corpo de Jesus não morre. O corpo de Jesus é eterno. O corpo de Jesus é ressuscitado. O corpo de Jesus, que é Deus que se fez homem e veio habitar entre nós, não ficou na sepultura. A cruz não teve poder sobre ele, como nós cantamos. Jesus riscou a cédula, rascou a cédula que era contra nós e cravou-a lá na cruz. Então, quando ele serve pão aos apóstolos e manda que nós nos sirvamos desse pão, que é a nossa Páscoa. Um parênteses aqui, é bom sempre lembrar que a Santa Ceia é o que foi a Páscoa no Antigo Testamento. A Páscoa foi a comemoração da libertação do cativeiro do povo de Deus de Israel lá no Egito. A Santa Ceia é a comemoração de que o povo de Deus, a igreja, nós fomos libertados do cativeiro do pecado
da morte para a vida e vida eterna. Então eu recebi do Senhor este pão. Ele tomou o pão. Nós somos este pão. Nós somos o seu corpo vivo. Aleluia. Por isso que cristãos fiéis preferem morrer do que negar Jesus. Por isso que cristãos fiéis podem dizer com o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Por isso que o cristão fiel vive não em função de bênçãos, como bem falou o pastor Ricardo, dizima não em função de bênçãos, oferta não em função de bênçãos, vem para o culto não em função de bênçãos, não em função de se agradar, não em função de ver aquilo que goste, aquilo que lhe satisfaça. O cristão fiel vive para adorar ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Eu gosto sempre de lembrar do testemunho que o missionário, nosso missionário da nossa igreja, reverendo Ronaldo Gregório conta. De tantas bênçãos lá dos Congombas, ele conta aquela história de uma irmã que não perdia um culto. Ela era paralítica, ela andava rastejando. De vez em quando a gente encontra alguém na rua, né? Dá uma dor, dá uma tristeza. Alguém que anda rastejando, vai atravessar a faixa de pedestre rastejando, porque é daquele jeito. A paralisia. Então havia uma irmã lá dos Concombas que morava numa aldeia que ficava a 6 quilômetros. E quando o Ronaldo falou isso, eu me lembrei. Eu morava lá no Padre Arnóbio, perto do Extra. Dali para a 12 são 5 quilômetros. Misericórdia. Aquela irmã, ela rastejava uma distância maior do que aquela. E isso na selva. Isso na mata africana, para não perder o culto. O que é que move uma pessoa a isso? E ela mesmo dizia, Ronaldo Lidório completava: eu não posso ficar bem sabendo que a igreja está reunida e eu estou ausente. Eu não me sinto bem sabendo que a igreja está reunida, adorando, louvando ao Senhor, e eu ausente. Eu venho. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. O que nos move, o que nos anima a viver, a nos alimentar, a buscar saúde, a ter uma vida melhor, a trabalhar, a estudar, a querer crescer na vida, o que nos alegra quando vemos crianças, o nascimento de crianças, as famílias se formando, não é outro fator senão que o reino de Deus prospere na vida desse povo. Ou melhor, que esse povo viva a plenitude do reino de Deus. Quando nós nos reunimos para tomar Santa Ceia, como bem disse o reformador Calvino, João Calvino, não é apenas um memorial, mas é um encontro em espírito e em verdade com o Senhor Jesus Cristo. Comer o pão e beber o cálice significa que nós estamos recebendo, vamos usar uma linguagem farmacêutica, nós estamos recebendo uma dose forte de Jesus em nós. Essa composição, Cristo em nós, nós em Cristo. Não é como diz a Igreja Católica Apostólica Romana, que aí exagerou, extrapolou, viajou na maionese. A Igreja Católica Apostólica Romana diz que no momento que o sacerdote, o padre, ele toma o pão, ele se transforma em corpo vivo, real. Por isso que eles dizem: eis o mistério da fé. Então acontece um milagre, e aí o pão se transforma em corpo real, e o vinho se transforma em sangue. Isso não é verdade. Não precisa isso. A consagração não está em transformar os elementos, o pão e o vinho, num milagre. Não. A consagração está em reconhecer que esses símbolos representam, significam que Cristo está em nós e que nós estamos em Cristo. Apenas símbolo. Da mesma forma que a bandeira do Brasil é símbolo do Brasil,
que o hino nacional é símbolo do Brasil, que a aliança é símbolo de noivado ou de casamento, é um símbolo. Mas não é por ser um símbolo que não tenha valor. Pelo contrário, os símbolos têm valor. Os símbolos têm valor. Versículo 24: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Este ato de partir explica, significa, mostra que a igreja é formada por membros, é formada por todos nós, que na verdade cada pedacinho de pão simboliza também um de nós. Nós estamos no corpo. E aí, essa motivação do Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, este ânimo que Ricardo falou muito bem no início, esta animação não é nossa, é do Espírito Santo. Né? Então, numa ilustração bem prática, bem clara, a gente passa a semana toda com saudade de estar na escola dominical, com saudade de estar no culto, querendo cultuar, querendo comungar. Claro que nós sabemos que a obra é de Deus, os convertidos são convertidos pelo Espírito Santo, mas nós sabemos também que quando nós oramos, Deus opera. Quando nós nos consagramos, Deus faz maravilhas. É plano de Deus. A salvação é obra de Deus. Mas se nós não mandarmos os missionários, como vão ficar os eleitos de Deus? Se nós não obedecermos ao ID, como será a obra? E aí é uma ação toda de Deus. E aqueles que são de Deus se animam em saber que são parte do corpo de Cristo. Quando nós participamos da Santa Ceia, o Espírito Santo diz a cada um dos comungantes, a cada um dos que participam da comunhão: você é corpo vivo de Cristo. Vamos dizer juntos assim? Diga assim, feche os olhos e diga: eu sou o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Amém. 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 Aqueles que já comungam dizem com toda a propriedade. Aqueles que ainda não fizeram a profissão de fé dizem com esperança. Como disse o garoto Josué, eu falei hoje de manhã lá na sede. Josué tem 10 anos, está na classe de catecúmenos. E a classe se reúne online, toda quarta-feira. E de vez em quando eu peço a ele que ore. E nessa semana eu pedi: Josué, ore, faça a oração. A classe deve ter uns 12, uns 13 alunos. Todos adultos, ele criança, tem 10 anos. E na oração, no momento da oração, ele disse assim: Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor está nos preparando para que então nós possamos participar do pão e do cálice que simbolizam o teu corpo aqui no mundo. Eu quase chorei. Que privilégio, irmãos, que Deus nos dá de nós, quando participamos do pão e do vinho, reafirmarmos que nós somos o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Não é? Nenhum médico poderia agir, poderia exercer a medicina sem o CRM. Não poderia. Nenhum motorista poderia, na verdade, dirigir legalmente sem a carteira de motorista. Né? Então, a Santa Ceia, o pão e o vinho, são as credenciais dadas pelo Senhor Jesus para que a sua igreja mostre ao mundo que nós somos credenciados, que nós somos literalmente o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Isso para a glória a Deus, não para a nossa vaidade, não para a nossa exaltação, não, mas tão somente para a glória dele. No versículo 25, Paulo diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Nova aliança significa que a Santa Ceia é um instrumento de Deus, é um meio de graça que tem o poder de nos renovar espiritualmente. E nós precisamos de renovação espiritual. Diga assim: eu preciso de renovação espiritual.
Amém. Renovação espiritual, irmãos, é como alimentar-se de uma comida boa, uma comida saudável. Hoje de manhã, na hora de tomar café, então eu abri a geladeira e tinha lá um potinho com mamão, e eu sabia que esse potinho estava antigo ali na geladeira, tem umas 2 semanas. Aí eu abri, estava com uma vontade de comer aquele mamão. Quando eu coloquei aquele pedaço de mamão na boca, pensei, azedo, misericórdia, obviamente que eu joguei tudo fora, né? Uma comida azeda, uma comida imprestável. O crente que não se renova, o cristão que não se renova, vive uma vida azeda, vive uma vida amarga, vive uma vida na carne, uma vida carnal. A Santa Ceia, ela tem esse poder restaurador, ela tem esse poder renovador, ela nos renova, ela nos cura, não pelo ato em si, mas porque gera em nós fidelidade, gera em nós compromisso, gera em nós o reconhecimento da fidelidade de Deus na nossa vida, na nossa causa, na nossa família. E aí a gente lembra que a Bíblia diz que nenhum bem nós teríamos se do alto não nos fosse dado. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há dúvida nem sombra de variação. Então, participar da Santa Ceia em espírito e verdade, examinando-se a si mesmo, é ter renovação espiritual. É ser renovado. É não viver na mesmice, é não viver na religiosidade, é não viver conforme a vontade humana, mas viver conforme a vontade de Deus. A ponto de poder dizer com o apóstolo Paulo, mesmo no sofrimento, mesmo sabendo que ia morrer, que daquela cadeia ele sairia para ser decapitado. Paulo tinha consciência disso. Quando ele falou essa palavra, ele estava numa masmorra, acorrentado no subsolo de uma cadeia escura, fétida, gelada de frio. Mas ali ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo assim, mesmo desprezado, e ele registra que ele foi abandonado por muitos dos irmãos, muitos dos membros da igreja. A maioria abandonou, talvez com vergonha de saber que o pastor estava preso. Não tem isso. Talvez com vergonha, acanhados, né? Humilhados, e não queriam ser confundidos com o pastor que estava preso, porque a igreja continuava. Mas naquele sofrimento, naquela dor, sabendo que ia enfrentar a morte, o que foi que Paulo disse? Tudo posso naquele que me fortalece. E pegando carona na palavra de Ricardo no início, essa expressão de Paulo não tem nada a ver com o que o povo da teologia da prosperidade diz. Usa este versículo de forma fanfarrona, e usa este versículo de forma orgulhosa, soberba, né? Prepotente. Eu posso tudo naquele que... pensando apenas em glória humana. Não foi nesse sentido que Paulo falou. Paulo falou no sentido de fidelidade, de obediência, né? E, apesar das adversidades, apesar da perseguição, apesar de saber que vou enfrentar a morte, eu não tenho medo, porque eu posso tudo, inclusive enfrentar a morte, em razão da minha fé. Paulo vai adiante e diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Este versículo, ele tem uma explicação em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Veja lá, Filipenses 3, versículo 10. Este versículo 26, Paulo explica aqui no versículo em Filipenses 3, 10, quando diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E o versículo 11: para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa expressão, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos, significa que as pessoas, que o mundo perceba que eu já sou um ressuscitado.
para de algum modo fazer com que as pessoas vejam Cristo ressuscitado na minha vida e vejam a mim em Cristo ressuscitado. Se tem algum super-homem, alguma super-mulher no mundo, não está na literatura, não está em Disney, não está no cinema, está na vida do homem e da mulher que temem ao Senhor. Os verdadeiros super-heróis são aqueles que estão no verdadeiro super-herói que é Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz: somos mais do que vencedores. De qualquer forma, tendo a convicção de que nós não somos deste mundo. Aí ele vai adiante no versículo 27, ele diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí uma chamada à ordem. Não é porque nós somos o corpo de Cristo que nós vamos baixar a guarda. Não é porque nós somos salvos por Cristo que nós vamos nos acomodar. Não é porque nós temos a certeza da perseverança dos santos. Não é porque nós temos a certeza de que foi Ele quem nos escolheu que nós vamos relaxar. Pelo contrário, se nós temos a certeza de que foi Ele quem nos amou primeiro, de que foi Ele quem nos escolheu, de que foi Ele quem nos salvou, nós vamos viver na sua total dependência. Vamos fazer tudo para a glória dele. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa qualquer. O que esse versículo está dizendo é que toda a minha vida, os meus estudos, o meu trabalho, a minha profissão, a minha casa, a minha vida, o meu dinheiro, tudo que tenho é dele, é para a glória dele. Amém. É dele. Nós somos apenas mordomos, nós somos apenas servos para administrar aquilo que é dele e ele nos empresta. Os nossos filhos são dele, ele diz, são herança dele que ele nos dá, não é? Quanto mais a nossa vida é dele, a nossa casa é dele, a nossa saúde é dele, o ar que respiramos é dele, tudo é dele, tudo é do Senhor. E a Santa Ceia, então, ela tem esse efeito pedagógico de fazer-nos lembrar-nos de que dependemos 100% dele. Dependemos 100% dele. 100% dele. Ele está no controle. Ele cuida de nós. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na riqueza ou na pobreza. É como o casamento, exatamente como o casamento. Ele cuida de nós. Não é figura, não. É a realidade. Porque ele nos chama de a sua noiva. Ele diz que está preparando o casamento da igreja com ele. Ele diz na palavra que quando ele voltar para buscar a igreja, este evento, a volta dele para buscar a igreja, será o casamento dele com a igreja. Ora, ele cuida de nós. Não tenhamos dúvida, se nós, homens, temos a honra de cuidar da esposa que o Senhor nos deu, né? Que coisa boa, que maravilha, cuidar da esposa, ser o cabeça da esposa, né? Defendê-la, protegê-la, prover a casa. Se nós homens temos este dom de cuidar da esposa, cuidar dos nossos filhos, né? Que honra, que privilégio saber que os nossos filhos crescem reconhecendo que nós somos os seus provedores aqui na terra. Quanto mais Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Então, na Santa Ceia, vamos imaginar uma figura. A Santa Ceia é como uma comemoração do Dia dos Pais. Do Dia dos Pais. Onde os filhos, que somos nós, nos reunimos para homenagear o nosso Pai, Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, né? Que não se emociona na comemoração do Dia dos Pais, né? Já tem 19 anos que eu perdi papai, presbítero Juca, mas quase todo dia eu sonho com ele, né? Quase todo dia eu sonho com ele. Então imagine no Dia dos Pais se eu não lembro de papai. Mas incomparavelmente maior e melhor é saber que o nosso Pai é Deus. E que quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos como que numa comemoração do Dia dos Pais, homenageando a Ele, e Ele nos abençoa.
Mas Paulo, no versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que cuidado! Deus está dizendo: olha, veja se você está em comunhão comigo. Veja se você está na bênção. Cuidado para não desviar. Cuidado para não se deixar levar pelo mundo. Cuidado para não cair na mesma cilada que caíram Adão e Eva. Cuidado para não se deixar levar pelas coisas dentro do mundo, porque as coisas do mundo são sedutoras. As coisas do mundo são agradáveis aos olhos, agradáveis ao paladar, agradáveis à carne. Vocês não são mais do mundo, vocês agora são Deus. Então examinem-se constantemente. Muito mais do que nós temos que nos examinar fisicamente com o médico, né? Ir de vez em quando ao médico, fazer um check-up, né? Obedecer o que o médico manda, né? O médico diz: tem que operar, não tem jeito, não tem como. A gente pode ir até para outros médicos e eles vão dar o mesmo parecer: tem que operar. Se nós obedecemos aos homens, e devemos obedecer quando de direito, quanto mais nós devemos obedecer ao nosso Deus. Examinar-se a si mesmo significa: viva uma vida de santidade, viva uma vida de consagração. Não se deixe levar pelas ofertas do mundo, pelas seduções do mundo, pelo pecado. Fuja do pecado. Aliás, a Bíblia diz: fuja até da aparência do pecado. Cuidado com os olhos, cuidado com as mãos, cuidado com os pés. Há um cântico antigo que a gente cantava quando era criancinha, né? Cuidado olhinho no que vê, cuidado boquinha no que fala, cuidado mãozinha no que pega, cuidado pezinho onde anda. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado olho, boca, mão e pé. Cuidado. Examine-se a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. O que Paulo está dizendo aqui é: quem participa da Santa Ceia de forma indigna, quem participa da Santa Ceia sem se examinar, sem estar consagrado, está se condenando, está lutando contra Deus. E não tem jeito de lutar contra Deus e prevalecer, só vai ser condenado. Versículo 31. Versículo 30: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. E essa sentença é dura, essa sentença é pesada. O Espírito Santo diz através de Paulo que há na igreja muitos, não são poucos, né? Versículo 30: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Essa palavra não é para que a gente fique julgando ninguém. Essa palavra é de advertência para cada um. Essa palavra, esse versículo 30, é para que nós entendamos de olhos fechados, ouvidos tapados, mas concentrados na pessoa de Deus. Essa palavra é para que cada um dos fiéis diga: que eu não seja um destes muitos. Que eu não seja um destes muitos. Que eu seja encontrado fiel. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. E versículo 32, Paulo então completa o raciocínio dizendo, versículo 31 e 32: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Esse verbo julgar pertence somente a Deus. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, Paulo está dizendo: submeta-se ao juízo de Deus, submeta-se à sentença de Deus, permita que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça, do juízo, para que haja esta autorreflexão, ou seja, dê lugar ao Espírito Santo. Se você não dá lugar ao Espírito Santo, você vai ser condenado, você vai ser afastado, você vai transgredir. No versículo 32 ele diz: quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Esse julgar aqui é do Espírito Santo, que nos convence do pecado
da justiça e do juízo. Irmãos, para que recebamos essa disciplina do Senhor, e a disciplina do Senhor é preventiva, para que a gente não caia no pecado. Diga comigo, a disciplina do Senhor é preventiva, para que eu não caia no pecado. É Deus quem diz, é Deus quem garante. Ele nos disciplina, Ele nos corrige, para que nós não caiamos em tentação. Então a Santa Ceia é um ato divino que nos quebranta, que nos humilha, que nos prostra. E a figura é a figura do paciente diante do médico. Quando as mulheres vão às ginecologistas, quando nós homens vamos ao urologista, e tanto o ginecologista como o urologista vai cuidar de nós, vai analisar o nosso corpo, para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa ter saúde, né? Para que a gente possa viver melhor. Eu me lembro que, para terminar, há uns 7 anos atrás, o meu urologista, quando viu os exames, ele tomou um susto. Eu pensei que ele fosse ter um colapso, ele tomou mais susto que eu. E na hora, ele até foi, acho que ele não devia ter feito isso. Ele tomou um susto e me meteu o maior medo. Ele disse: o senhor está com a grande probabilidade de estar com câncer na próstata. Falou bem assim, bem solenemente. O senhor vai fazer o exame mais acurado que tem. Vai pegar 18 pedaços, sei lá, fazer a biópsia de 18 pedacinhos lá. Porque pelo exame o senhor parece que já está com câncer. Que susto, que medo, né? Mas a gente tem que submeter e fazer tudo que ele mandou. Se tivesse com sangue, com câncer, louvado seja Deus. Não estava, louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer com isso é que o médico é uma autoridade para dizer o que a gente deve fazer no nosso corpo, para dizer o que está no nosso corpo. Incomparavelmente maior e infinitamente melhor é o nosso Deus, que olha para nós e diz: eu quero que você seja santo. Amém. E quando depender de Deus, nós seremos santos. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus nos encha da sua graça. E que nós tenhamos o maior prazer sempre de, como disse Ricardo no início do culto, no Salmo 122, dizermos sempre: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque nós somos os pedacinhos do corpo de Cristo aqui na terra. Nós somos os membros do corpo de Cristo aqui na terra. E quando nós nos reunimos, nós estamos dizendo a Ele que nós somos a igreja dele. Amém. Podíamos cantar um cântico preparando para a Santa Ceia. Veja aí o pessoal do cântico. Nesse cântico devemos estar nos examinando, irmãos, e agradecendo a Deus pelo privilégio de sermos sua igreja e de podermos participar do seu corpo e do seu sangue. Vencerá,
transformou, em faminto a Jesus vencerá. Sedento se achar, venha Cristo sem tratar, pois o vinho sem mistura ele dá. E não vem da vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Todos nós multiplicou, água em vinho transformou, em faminto a Jesus vencerá. Amém, amém. Que bênção. Esse hino lindo do pastor Macalão, é o autor desse hino, da harpa cristã da Assembleia de Deus. Eu quero convidar o presbítero Levi que venha. É uma bênção poder ter o presbítero conosco hoje. Irmãos, então, como nós já vimos e sabemos, a Santa Ceia é este sacramento estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo para